com a entrevista com o Dr. Otílio Rodrigues. Sempre uma alegria participar aqui desse espaço e hoje vou estar presencialmente. Otílio Rodrigues, um dos assuntos que tem tomado conta da imprensa, a notícia do rombo das contas públicas de 58 bilhões e 444 milhões de reais só no mês de fevereiro. O que são contas públicas e quais as causas desse rombo histórico em 31 anos? Erivan, por que nos preocupa esse fato? Primeiro, porque aconteceu o que o mercado temia. Desde a eleição, muito antes da eleição, o que o mercado financeiro temia é que, tradicionalmente, os governos ligados à esquerda e principalmente ao PT, são governos que se caracterizam por foco no gasto. Eles não têm no programa, na eficiência do gasto público, em gastar melhor, em reduzir gastos. O que se está vendo no primeiro ano do governo Lula é um foco em aumentar receita e em aumentar gasto. Toda a reforma tributária e todo o trabalho do ministro da Fazenda é focado em aumentar a receita e em aumentar gastos, cobrar mais tributos. E o que nos preocupa nisso? Isso é o chamado déficit primário. Esse número que você acabou de anunciar, o governo gastou 190 bilhões e arrecadou 130 bilhões. Isso é chamado déficit primário, que é o resultado entre o que recebeu, o que arrecadou e o que gastou antes do pagamento dos juros. Porque se fosse só isso, menos mal. Ainda tem o problema que depois desse resultado, o governo ainda tem que pagar o serviço da dívida pública, da rolagem da dívida pública. Então, os gastos do governo compõem toda a estrutura do setor público, principalmente do funcionalismo, e dos gastos, os gastos públicos em segurança, em educação, saneamento básico e tudo mais. Das contas governamentais, Tanto nós, pessoas físicas, quanto uma família, nós temos que conciliar, nós temos que organizar, nós temos que administrar aquilo que a gente ganha, nossa receita, com as nossas despesas. Ninguém pode gastar indefinidamente mais do que arrecada. E é isso que preocupa, porque o mercado financeiro, o governo, como que ele vai financiar essa diferença entre esses 60 bilhões aí, arredondando, que ele gastou mais do que arrecadou? Não cai do céu, ele não pode emitir dinheiro, porque aí geraria inflação. Então ele vai ter que emitir títulos da dívida pública, ir ao mercado, vender esses títulos, e o mercado financeiro, os agentes, as empresas e as pessoas físicas vão comprar esses títulos. Ou seja, você está rolando a dívida, empurrando a dívida para frente. O que preocupa, Erivan, é que, tradicionalmente, o mercado financeiro ele fica de olho no índice dívida-PIB, quanto que a dívida representa do total que é produzido em um país, que é o chamado PIB, o Produto Interno Bruto. Quando esse número começa a ultrapassar determinados limites, gera uma desconfiança. E aí os agentes passam a exigir uma taxa de juros maior. Esses agentes são pessoas físicas, são também empresas e são também agentes financeiros, que também são empresas, como também investidores estrangeiros. Então, é isso mais ou menos o que acontece no mercado financeiro. Otílio, e quais são as consequências prováveis desse rombo aí de 58 bilhões e 400 milhões de reais apenas no mês de fevereiro para a economia do país e para o governo em particular? O que nos preocupa, e aí que é importante mencionar, que é o seguinte, aconteceu isso em fevereiro, e a vida vai continuar normal hoje, amanhã, o mês que vem. O que preocupa é a trajetória. Como que isso... Primeiro, isso já era esperado, o mercado já temia. E depois, o que preocupa é a trajetória. Porque, como nós estamos em um ano de eleição, então, o que se espera e o que deve ocorrer, só um milagre que não venha a acontecer, é que esse nível de gastos aumente mais ainda. E aí, quais são as consequências? Primeiro, gera uma desconfiança do mercado. Então, essa desconfiança implica na necessidade de o governo oferecer uma maior taxa de juros. Uma maior taxa de juros significa dificuldade para baixar a taxa Selic, E também uma maior taxa de juros significa maior inflação.
Então, essas são as consequências mais importantes desse aumento do gasto público, né? Porque quando chega um determinado limite, isso pode prejudicar o controle do Banco Central, no sentido de baixar a taxa de juros. Se a dívida continuar aumentando, e aí nós temos que ficar atento aos próximos meses, se esses números vierem a se repetir nos próximos meses, o que isso vai significar? Qual é a consequência? Talvez, para o governo. Para o governo. O Banco Central não vai conseguir reduzir a Selic. Não reduzindo a taxa de juros básicos da economia, que é a Selic, aumenta a inflação, porque os juros eles são repassados aos preços, as empresas e o próprio governo nos serviços públicos, tudo é repassado, vai dificultar o investimento. Então os empresários vão ter dificuldade de viabilizar projetos de investimentos, porque para o empresário investir, gerar mais emprego, gerar mais renda, ele precisa ter um horizonte, uma perspectiva de retorno do investimento. Quando a taxa de juros aumenta muito, o custo do financiamento, porque nem todo mundo tem recursos próprios para investir, e todos os projetos de investimentos, eles requerem empréstimos, financiamentos, e com uma taxa de juros maior, decorrente da desconfiança da capacidade de pagamento do governo, vai dificultar a viabilização de projetos de investimento, reduz o consumo. Como se sabe, quando os juros estão mais altos, as pessoas que compram no CDC, o crédito direto ao consumidor, com juros mais altos, os preços ficam mais altos e as pessoas seguram seus projetos de compra. Então elas atrasam, elas retardam a aquisição de bens e outros serviços, que elas não disponibilizam recursos líquidos imediatos, e elas, para financiarem com juros mais altos, elas não vão comprar. Vamos lembrar aqui, não vamos esquecer nunca disso. Nós passamos das piores recessões dos últimos anos, ali por volta de 2015, 2016, no governo Dilma, que foi a maior crise econômica que nós vivemos, a nossa geração, que repercutiu na renda do brasileiro, que ainda hoje não voltou aos níveis que era. Aquela recessão, ela não aconteceu da noite para o dia. Ela foi fruto de uma série de decisões equivocadas que foram tomadas ainda no segundo governo Lula e depois foi levado adiante pelo governo Dilma, e aí nós vivemos a pior recessão que nós experimentamos. Então o que preocupa é que esse rombo de fevereiro, isoladamente, se fosse apenas isso, não teria grandes consequências. O que se teme é o que pode vir depois, porque se isso persiste ao longo do tempo, nós podemos estar construindo uma nova recessão lá na frente. Talvez não aconteça ainda no governo Lula, mas o próximo governante vai ter que arcar com as consequências desse desatino. Qual o impacto para a vida do cidadão comum, do consumidor, daquele que vai na feira, no supermercado, na farmácia? A relação, ela não é direta, né? Ela é mediada por uma série de conexões. Mas assim, vamos entender a lógica disso daí, para entender o impacto. Governo gastando mais, dificuldade para baixar juros, aumento de juros, aumento de preço, inflação, perda do poder aquisitivo do cidadão comum. É mais ou menos isso que vai acontecer. E, consequentemente, todos os problemas derivados desse fato, como por exemplo, pode vir uma recessão e aí vai ter demissão, perda de emprego, dificuldade dos empresários viabilizarem seus projetos de investimento, não gera emprego, já teve um pequeno aumento do desemprego, o primeiro impacto no aumento dos juros, aumento de inflação e perda do emprego. Então nós temos aí 3 consequências negativas, nefastas, para o cidadão comum. A origem de tudo isso? Aumento do gasto público. O governo deveria estar preocupado em melhorar a eficiência do gasto público. Mas a gente sabe, e aqui andando por picos, onde todo mundo conhece todo mundo, a gente vê uma série de desmandos, de corrupção, de trapaças, de funcionário público que não trabalha e ganha olerite, recebe. A gente anda pela rua e a gente vê a sujeira impressionante
eu rodo esse país inteiro e o que chama a atenção andando pelas ruas de Picos é a sujeira, é o desmando, é a deterioração dos prédios públicos, sabe? Eu fui no cemitério aqui de Picos, deprimente o cenário, a sujeira, o mato. Por que isso? Porque não tem recursos públicos. E por que não tem recursos públicos? Pela ineficiência do gasto público. Porque a sociedade deveria estar preocupada em que o governo criasse um programa de melhoria da eficiência da gestão do gasto público. Agora, além da corrupção, além da burocracia, além da ineficiência, vem tudo isso e o aumento do gasto. Não está preocupado em reduzir despesas supérfluas. Então tudo isso preocupa, Erivan.